Vamos lá, o tema da minha mensagem de hoje é o seguinte: o que fazer diante do desânimo? O que eu tenho que fazer, pastor, diante do desânimo? Eu me sinto desanimada, eu me sinto desanimado. O que eu tenho que fazer diante do desânimo? Esse é o tema da minha mensagem de hoje, é isso que eu quero conversar com você. Que está escrito no livro de Salmo 121 e o versículo de número 2, que diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, em nome do Senhor Jesus, certo? O desânimo é algo que nós enfrentamos diariamente, né? Todos nós sentimos desânimo em algum momento da nossa vida. Nós passamos sim por momento de desânimo. Eu sempre falo o seguinte, certo? Ter desânimo, passar por momento de desânimo é uma coisa. O que a gente não pode é viver uma vida desanimada. Nós não podemos ter uma vida desanimada, mas sentir desânimo é uma coisa, viver é outra. Sentir, todos nós vamos sentir desânimo em algum momento, em alguma fase da nossa vida, em algum momento da nossa história, porque isso é do ser humano. Ele sente o desânimo, certo? Ele sente o desânimo pela uma coisa que não está dando certo. Ele sente desânimo pelo tempo que está passando e ele não vê resultado. Ele sente desânimo pela uma palavra que alguém falou para ele e isso lhe causou uma dor no coração, uma angústia na alma. Ele sente desânimo porque ele não vê as coisas prosperar, ele não vê as coisas dando certo. Ele sente desânimo porque ele olha e não vê resultado às vezes. Então assim, gente, as fontes de desânimo são muitas. São várias causas pela qual a pessoa sente desânimo, certo? E esse desânimo ele está constantemente presente na nossa vida, certo? Então, às vezes a gente acorda desanimado, certo? E às vezes esse desânimo também pode ser uma questão, certo? De saúde, né? Uma questão de saúde, uma questão emocional, mas também espiritual. Quando a gente trata da questão do desânimo no sentido espiritual, nós sempre vamos trabalhar a questão da fé. Exatamente, certo? Nós precisamos entender isso, que a fé, ela faz parte também por Deus e assim criada por Deus. Nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E a gente precisa entender que essas três partes, certo, que formam a nossa natureza humana, que formam o ser humano, ela precisa ser bem tratada, ela precisa ser bem cuidada. Tem muita gente, às vezes, que espiritualiza muito as coisas, mas às vezes você está doente, o problema está no seu corpo, o problema não está na sua espiritualidade. Muitas vezes o seu problema não está na sua espiritualidade, mas pode estar nas suas emoções. Às vezes não está nas suas emoções, está na parte espiritual. Então você precisa ter um equilíbrio nisso e compreender isso de forma muito prática, certo? De forma, certo, que você possa a cada dia conseguir identificar qual é a origem desse desânimo, o que realmente te deixa desanimado, certo? E o que você tem que fazer diante do desânimo. Então, são coisas que você precisa, certo, se conhecer melhor, né? Você precisa se conhecer melhor. E nada melhor de você mesmo buscar se conhecer, né? Ter o autoconhecimento de si mesmo, certo? E eu vou deixar aqui hoje, eu vou linkar, certo, algumas coisas aqui, são 3 chaves que eu vou deixar aqui para você. Como é que você pode, certo, mesmo em meio ao desânimo, como é que você pode crescer? Será que, mesmo diante do desânimo, o que eu tenho que fazer? É isso que eu vou falar para você. Será que há possibilidade de haver crescimento em meio ao desânimo? Isso é uma coisa interessante, né? Como é que, se eu já estou desanimado, como é que eu posso, certo, crescer mesmo em meio ao desânimo? E isso que nós vamos falar hoje aqui, eu vou deixar essas 3 chaves aqui para você. Então vamos lá. A primeira chave é o seguinte: não deixe o desânimo ser maior do que o seu sonho.
não deixe o desânimo ser maior do que o seu sonho, certo? Veja que eu sempre vou levar para um lado mais, certo, mais espiritual, certo? Não descartando as outras duas que eu lhe falei, certo? Mas grava isso, porque muitas coisas também vêm de sentido espiritual, certo? Tudo aquilo que você escuta, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você se permite entrar dentro de você. Então, veja, quando você se permite com uma palavra negativa, vem assumir o comando da sua vida, então o que você vai sentir? Você vai sentir desânimo. Você está entendendo? Você pode estar bem fisicamente, você pode estar bem nas suas emoções, mas uma palavra negativa, uma palavra, certo, que vem ao teu encontro, que vem machucar você, com certeza você vai sentir desânimo, certo? O que é o desânimo? O desânimo, para a gente entender de forma bem clara e simples, é a perda do ânimo. O que é o ânimo? O ânimo é o agente motivador do ser. É aquilo que te mantém alegre. O que te mantém alegre? O que te mantém alegre são as coisas boas que vão acontecendo, certo? Você fica alegre, você fica feliz. E o desânimo é o contrário disso, né? É a perda do ânimo, né? E aí você sente, certo? A tristeza, a vergonha, certo? O complexo de inferioridade vai se desenvolvendo, a autocompaixão. São muitas coisas que estão atreladas ao desânimo. Por isso que o que você tem que fazer quando você se sentir assim? Você tem que fazer o seguinte: você não pode se permitir que o desânimo, escute agora o que eu vou falar, seja maior do que o seu sonho. Veja, que você tem um monte de coisas, está acontecendo uma série de coisas na sua vida, mas você tem um sonho. Isso aí eu tenho certeza. Todos nós temos um sonho. Todos nós temos algo. Todos os dias a gente acorda com uma idealização, né? A gente tem algo a idealizar, algo a buscar. A gente quer conquistar, a gente quer vencer, certo? A gente quer superar algumas coisas, não é verdade? Isso é sonhos. Isso é sonhos, é isso que nos mantém de pé, é isso que nos faz acordar, certo? Com uma predisposição para ir em busca dos nossos resultados e dos nossos sonhos. Portanto, você precisa trabalhar isso na sua vida. Não se permitir que o desânimo pelas quais as coisas estão acontecendo venha se instalar na sua vida, certo? E venha gerenciar a sua vida, tanto na parte pessoal, na parte emocional, como na parte espiritual. Por quê? Quando você fica desanimado, por exemplo, nas suas emoções, você não tem vontade de orar, você não tem vontade de ler a Bíblia, você não tem vontade de escutar nada em relação às coisas de Deus, você não tem vontade de se desenvolver, de ir para a igreja, exatamente. Muitas coisas que afetam tuas emoções, eles vão interagir de forma ao mesmo tempo com a tua vida espiritual. Exatamente. Então você precisa entender que nesse processo, certo, de desânimo, você precisa tornar as promessas de Deus, os sonhos de Deus, maior do que o desânimo, do que aquilo que está acontecendo. Como é que isso funciona na prática? É simples. É o que a Bíblia diz. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Como é que você está andando hoje? Você está andando por vista? Andar por vista significa você andar olhando a circunstância da vida. Se você tiver esse tipo de visão na sua vida, é isso que predomina aquilo que está acontecendo, aquilo que os teus olhos veem, certo? Dificilmente você vai conseguir, certo, superar o desânimo, porque às vezes as turbulências da vida realmente deixam a gente desanimado. Imagina se Jó, diante daquela provação, ele ficasse olhando para a vida, ele ficasse olhando para aquela situação e ele se permitisse, certo, ele ficar, certo, olhando e vivenciando aquilo, certo? Os seus olhos estavam em outro lugar, os seus olhos estavam além da circunstância. Você está entendendo? Os seus olhos estavam além daquilo que ele podia enxergar, certo? Se você não consegue enxergar isso pelos olhos espirituais, você não consegue enxergar além das suas necessidades, certo? Você sempre vai manter esse estado de desânimo. Então você precisa, certo, se renovar diariamente, né? Através da palavra de Deus. É por isso que a fé está atrelada ao sobrenatural. Não é aquilo que eu vejo. Por isso que o conceito de fé diz assim, que não é a fé, é a prova daquilo que nós não vemos, né? A prova daquilo que nós não vemos, o fundamento das coisas que não se vê, certo? E a prova daquilo que se espera, que a gente aguarda. Isso é a fé, certo? Por isso que você precisa desenvolver isso na sua vida. Você precisa tornar os seus sonhos, as tuas promessas,
maior do que a circunstância da sua vida. Uma outra coisa que você precisa fazer é não permitir, a segunda chave, não permita, certo, que o desânimo venha assumir o comando da sua vida. Exatamente. Gente, grava isso, a palavra comando, certo? Comando é aquilo que é como se alguém estivesse dirigindo um carro, como se alguém estivesse dirigindo um ônibus. Quando uma pessoa está desanimada e o comando da sua vida quem está no comando da sua vida é o desânimo, imagina como vai ser essa vida, né? Imagina como vai ser, certo, esta pessoa, certo? Quando ele se permite que o comando da sua vida seja o desânimo, né? O comando da sua vida seja, certo, a sua adversidade, né? O seu momento difícil. Então você tem que entender que você não pode se permitir, certo, que isso venha assumir o comando da sua vida. Você precisa buscar em Deus forças. Exatamente, você precisa buscar em Deus a restauração, certo? Que Ele venha restaurar o comando da sua vida, que quem venha assumir o comando da sua vida seja Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, é muito interessante, um texto que fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Você está entendendo? Entregar, confiar. E Ele tudo fará. Então veja as palavras: entregar, confiar. Sabe, você só entrega alguma coisa que te pertence para alguém que você confia. Você só deixa a sua casa para alguém, certo, ficar num período de viagem se você confia. Você não vai deixar qualquer pessoa dentro da sua casa, certo? É assim mesmo na vida, certo? A gente se permite que o desânimo fique assumindo o comando da nossa vida. A gente se permite que a ansiedade, alguém está falando aqui sobre ansiedade. A ansiedade é de ânsia. O que é ânsia? A ânsia significa alguma coisa que está faltando na sua vida, certo? É um excesso. Todos nós temos ansiedade. Isso aqui também é muito importante a gente falar, que todos nós temos ansiedade, gente. A ansiedade, ela faz parte da natureza humana. Ela faz parte, certo, desse processo das emoções. A ansiedade, certo? A ansiedade significa isso. Você tem uma ânsia, né? Você tem uma ânsia de alguma coisa. E geralmente a ansiedade está relacionada ao futuro. Jesus fala muito sobre isso. Jesus diz assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma, certo? Porque o dia do amanhã não nos pertence. Olhai para os lírios do campo, olhai para as aves do céu. Veja, eu cuido deles, certo? Então, assim, ansiedade é excesso de futuro, certo? Porque ansiedade todos nós temos. A questão é o excesso dela, certo? Assim como um sentimento de desânimo. O problema não é sentir o desânimo, não é sentir a ansiedade. O problema é o excesso dela. É o tempo que você permite vivenciar essa preocupação no futuro quando ele não chegou. Então você precisa entender isso. Exatamente, Antonino. Ansioso é viver no futuro. E o Senhor Jesus nos ensina isso, que nós não podemos nos preocupar com isso. Então, pastor, eu não tenho que viver preocupado? Não, não é que você não tem que viver preocupado. Não é que você não tem que ter um planejamento. Não é que você não tem que ser uma pessoa organizada. É que você tem que descansar em Deus. Você tem que descansar em Deus. O próprio Senhor Jesus diz assim, olha, a gente não pode dar um passo na nossa vida se não for pela direção dele. A gente não pode acrescentar um côvado na nossa vida. A gente está aqui hoje, amanhã a gente não sabe. Então, como eu vou me permitir, certo, que esse excesso de futuro, esse excesso de preocupação venha tomar conta do meu coração? Não faça isso, certo? Você mesmo tem que amar a você mesmo e dizer, olha, eu tenho que viver um dia após o outro. Eu tenho que entender que existem coisas na minha vida que eu perco o controle, eu não tenho controle de tudo, né? Existem coisas que realmente fogem do meu controle. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que manter a tranquilidade, eu tenho que manter o equilíbrio entre a minha emoção e a minha fé. Exatamente. E aí que está, se você está vivendo em ansiedade, você tem que buscar a fé, você tem que realmente fortalecer um outro lado da sua vida, porque a emoção, a ansiedade está ligada à emoção. Então você tem que buscar trabalhar a fé. Porque, olha, grava uma coisa que eu vou te falar, isso é muito interessante. Você está vendo aqui o seu cérebro? Está vendo aqui? Aqui, ó, seu cérebro. O lado direito dele é emoção. Grava isso que eu estou te explicando, porque isso aqui é científico, hein? Do lado do teu cérebro está as emoções. Tudo que está relacionado às emoções é o lado direito.
E o lado esquerdo é tudo que está relacionado à razão. Então vamos fazer assim para você entender melhor. Você tem que trabalhar um pouco mais a tua razão. E onde está a tua razão? A razão está em você mandar uma informação para você mesmo. Sabe como a mulher do fluxo de sangue, como eu disse no começo, foi o que ela disse. Ela dizia consigo mesmo, se eu somente tocar, eu vou ser curada. Ela estava falando com ela mesma. Ela estava falando com ela mesma. O lado direito do cérebro dela estava dizendo, você está sofrendo há 12 anos, você não tem como receber a cura, você já gastou todo o dinheiro que você tinha. Olha, não tem jeito para você, já acabou, é o fim da tua história, é o fim da tua caminhada. Mas ela estava mandando uma informação dizendo o seguinte, se eu tão somente tocar, eu vou ser curado. Qual era o objeto dela de visualização? Qual era o objeto dela de crença? O que ela acreditava? Ela acreditava que se ela tocasse na orla da verge do Senhor Jesus, ela seria curada. A pessoa que está em ansiedade, ela tem que ter uma predisposição em buscar uma solução e não vivenciar e viver diariamente essa ansiedade que muitas vezes são apenas imaginações que não existem, são fatos que não existem. Até porque a mente ela tem esse poder para criar imagens. É isso que a gente chama de pensamentos. Os pensamentos são imagens que vão surgindo. Se você não mudar isso, como você vai ter uma vida transformada, uma vida liberta? Então você tem que parar um pouco, entendeu? Respirar. Respirar, faz com a mulher do fluxo de sangue. Eu vou potencializar, certo, a minha parte da razão. A razão é que eu estou vivo, a razão é que eu posso ser curado, a razão é que eu posso ser liberto, a razão é que a última palavra é de Deus na minha vida, a razão é que se o médico me desenganou, mas ainda tem resposta de Deus para a minha vida, ainda tem solução para mim. A razão é isso. E você transforma essa razão em numa parte e num campo da espiritualidade na sua vida. Acreditar, certo? Meu casamento está um fracasso. Meu Deus, meu casamento está quase para ir, certo? Para o fim, já está à beira do abismo. Mas eu ainda creio que Deus ainda faz milagre, porque Ele fez milagre no casamento. Se Ele fez milagre num casamento, Ele vai fazer milagre no meu casamento. Se eu estou sofrendo há 12 anos, mas eu creio que eu posso ser curado. Isso é mandar informação, gente. É falar consigo mesmo. Isso está na Bíblia. Toda a Bíblia está tratando isso. Eu acho lindo porque a Bíblia, gente, olha, as ciências modernas, certo? Elas dão conceito de coisas que a Bíblia já fala. Porque a Bíblia, ela é completa por si só. Na Bíblia você tem todas as ciências que você possa imaginar. Olha como diz a palavra do Senhor lá no Antigo Testamento, Davi dizendo assim, Davi falava com ele mesmo, por que está abatida, ó minha alma? Ele estava falando com ele mesmo. Olha só, mandando uma informação para o lado esquerdo do cérebro, aonde trabalha a razão, certo? Saindo um pouco desse emocional e trabalhando mais a razão, porque é isso que você tem que trabalhar. Se você está vivendo um desânimo, tem que trabalhar mais isso, tem que mandar outra informação. Davi era perito nisso. Se você for ler os salmos que ele escreveu e as histórias que ele faz parte, você vai observar isso. Ele sempre falava, ele falava com ele mesmo, por que está abatida? Ó minha alma, por que tu te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Gente, isso é mensagem. Ele estava mandando uma mensagem para a sua própria alma. Você precisa conversar com você mesmo. Isso significa você mandar uma informação para você. Você se encher de palavras, não é palavras positivas apenas, não é uma questão de positivismo, certo? Não, de energia, não. Estou falando daquilo que é real, daquilo que é o sobrenatural, daquilo que vem de Deus, certo? Quando você direciona essa palavra interna, essa voz interna para Deus, pode ter certeza que o resultado será uma bênção. Haverá transformação na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Bom, gente, olha, eu tenho só mais uma aqui porque o tempo está passando. Vamos lá, gente, a última é o seguinte: seja determinado. Seja determinada e lute por isso, para você superar, para você vencer o desânimo, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, vou só recapitular. Então, primeiro é o seguinte: como é que eu posso crescer? Como é que eu posso vencer o desânimo? Não deixe que ele seja maior do que o seu sonho, não deixe ele assumir o comando da sua vida. Eu trouxe aqui uma explicação para você entender. E agora é a última: seja determinado e lute. Você tem uma coisa que você tem que buscar, gente, é a determinação.
Grava isso. As chaves que eu dou aqui, sempre ela tem um fundo muito forte, muito poderoso e muito consolidado, certo? Eu vou tratar aqui esse último, certo? Bem rápido aqui com você devido ao nosso tempo. Olha, escute, fica comigo aqui, não vai embora não, fica comigo aqui, tá? É o seguinte, seja determinado, né? O que é determinação, gente? Determinação é uma decisão da vontade. Entendeu? Determinação é uma decisão da vontade. A vontade que eu tenho é de não viver. A vontade que eu tenho é de não sair do quarto. A vontade que eu tenho é de desistir do meu casamento. A vontade que eu tenho é de não ir para a igreja. A vontade que eu tenho é de deixar essa empresa. A vontade que eu tenho é vontade. Vontade. O que é determinação? A determinação sempre vai estar ligada a uma decisão da sua vontade. Lembra? A palavra do Senhor nos diz que Daniel decidiu no seu coração, ele decidiu na sua vontade, não se contaminar com aquela comida do reinado ali da Babilônia. Gente, decisão da vontade. Você está entendendo? A palavra determinação, a profundidade dessa palavra, quando eu estou dizendo seja determinado, certo? E aí essa determinação é uma decisão que você tem que tomar. Existem coisas que ninguém vai tomar por você. É você que tem que tomar essa decisão. É você que tem que tomar a decisão. Grava isso que eu estou te falando, certo? Porque muitas vezes a gente quer que as pessoas decidam as coisas pela gente. Muitas vezes a gente quer se colocar na posição de vítima, porque a gente quer atrair a atenção de alguma forma. Isso não é bom. Muitas vezes o outro desenvolve o complexo da inferioridade. Eu não posso, eu não consigo, eu não vejo, eu não tenho saída, não tenho resposta para a minha vida. Existem muitas coisas, certo? Que você precisa ter, certo? Essa consciência, certo? A decisão, certo? De tomar, certo? Uma atitude em relação àquilo que você está passando. Você está entendendo, gente? Isso é primordial para a sua vida. Portanto, essa é a palavra do Senhor hoje para você, certo? Queria falar muito mais devido ao nosso tempo, mas faz o seguinte, certo? Continua com a gente, nos acompanha, certo? Nas redes sociais, certo? Nos acompanha também no nosso canal no YouTube, exatamente, lá no YouTube. Você vai aí no YouTube, digite Pastor Reginaldo Santos, Devocional Diário. Pastor Reginaldo Santos, Devocional Diário. Nós temos mais de 1000 vídeos, eu falo sobre isso lá constantemente, tem séries sobre isso. Aproveita, porque é bênção de Deus para a sua vida. Fica com a gente aqui, certo? Deixa aqui agora nos comentários, escreva aqui, eu tomo posse da minha bênção em nome do Senhor Jesus.